Aleluia. Estou me refazendo aqui, irmão. Vamos, vai dar certo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que ela é para hoje. E o tema é esse, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Anota aí. Abra o bloco de nota aí do celular. O verdadeiro evangelho. Caneta, papel. Diga comigo, o verdadeiro evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Só existe um evangelho. O evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo nos revela o amor de Deus ao enviar seu Filho unigênito para ser nosso fiador. Aleluia. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. O amor de Deus é provado nisso. Deus enviou o seu Filho para habitar entre nós, para tabernacular entre nós. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso favor. Ele enviou o seu Filho para nos dar perdão. Ele enviou o seu Filho para nos dar salvação. Ele enviou o seu Filho para nos dar vida eterna. Houve um tempo em que os cristãos eram mais comprometidos com as coisas santas. Havia nesses cristãos um cuidado todo especial em não transgredir ou mesmo ultrapassar o que estava escrito na palavra de Deus. A reverência, o zelo destes eram virtudes que eram destacadas e eram perceptíveis a todos. Todos que conheciam, sejam cristãos ou não, todos sabiam que aquele homem, aquela mulher era um cristão de valor, por conta do zelo, por conta da obediência. O seu testemunho era notável e o seu andar era irrepreensível, e o seu andar, a sua conduta falava muito mais alto que as suas palavras. Então levava muitas pessoas a imitar-lhes o exemplo, e através destes muitas almas eram conduzidas a Cristo. A pergunta que fica aqui essa noite: o que aconteceu com o testemunho cristão da igreja no nosso tempo? Por que que os nossos cultos, e eu falo da igreja do Senhor espalhada nessa terra, por que que os nossos cultos se encheram de mesmices, de superstições, das mais deploráveis? Onde que ficou o modelo de um andar de santidade e comprometimento com o Senhor, que tanto renderam frutos ao reino em tempos de outrora? Às vezes me vem à alma uma tristeza, sobretudo quando olhamos o cenário supostamente cristão. Então percebo que no lugar do verdadeiro evangelho que salva, que liberta, que conduz o homem para o céu, estão entronizando um outro evangelho, antropocêntrico, por que não dizer abominável, que de tão abjeto que se tornou, fede as narinas do Deus Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Aleluia. Gálatas 1.
está lá, diga amém. Estamos todos lá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregasse o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Glória a Deus. O apóstolo Paulo sentiu na sua alma uma profunda tristeza em razão do afastamento da verdade perceptível em alguns indivíduos que haviam recebido o evangelho da graça de Deus. Então, no ímpeto de zelo, de cuidado, de indignação santa, vamos dizer assim, o mesmo chama os Gálatas de insensatos. Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não vos obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ele advertia essa igreja por ter permitido que os judaizantes os fascinassem com uma doutrina ofensiva à verdadeira doutrina, a genuína doutrina. Hoje, infelizmente, também enfrentamos com angústia na alma a entrada do pseudo-evangelho que, por seu grau de fascinação e domínio das massas, já controla mentes e corações de todos aqueles que buscam uma vida de facilidade, de comodidade. Ou seja, um evangelho que massageia os seus egos, satisfaça os seus caprichos, os seus deleites, as suas vontades. Esse evangelho, no entanto, não pode produzir frutos, resultados eternos, uma vez que a sua proposta é apenas temporal, apenas para essa vida. Não pode produzir fruto eterno porque o seu alvo é a aquisição de valores temporais, o seu objetivo é aqui, o seu objetivo é agora. Infelizmente, isso é lastimável que uma grande parcela de crentes siga tais asserções apóstatas e decidam enveredar-se para tais caminhos de engano, de mentira. Esse texto que nós acabamos de ler, se fôssemos resumir em uma pequena frase, seria: não siga outro evangelho. Paulo começa a sua carta à igreja da Galácia abordando a questão da autoridade, a sua própria autoridade, dizendo ser um apóstolo que veio diretamente de Jesus. E ele diz acerca também da autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus era a autoridade de Deus, que foi provada na ressurreição. Aleluia.
O evangelho que Paulo pregou fala sobre a graça de Cristo. Cristo que se entregou pelos nossos pecados, como diz no verso 4, para nos desarraigar deste mundo perverso. Contudo, alguns estavam perturbando os Gálatas, pregando outro evangelho, que está no verso 6. Mas irmãos, de fato, preste atenção nisso, não existe outro evangelho. O que estava acontecendo, na verdade, é que eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo. E perverter o evangelho de Cristo quer dizer acrescentar ou diminuir, sem a autoridade de Cristo. E Paulo disse que qualquer pessoa que, entre aspas, ele disse, vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Mesmo se for um dos apóstolos, mesmo se for um anjo do céu, se vier pregar algo diferente do que foi entregue, seja considerado anátema. Qualquer pessoa que não ensina o evangelho de Cristo, aquele que Cristo entregou, não tem autoridade de Cristo. E preste atenção, essa pessoa será destruída. Vem comigo em 2 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, o versículo 9. 2 João 9. Segundo João 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Olha aqui para mim, meu irmão. Levantar a mão, vir aqui na frente e falar bem assim: eu sou de Jesus. É lindo. Mas o que diz se você é de Jesus ou não, é se você obedece ou não à doutrina de Cristo. Não adianta você ter vindo aqui à frente. Levantei minha mão, vim aqui na frente, entreguei minha vida a Jesus. Entregou a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Então obedeça a doutrina de Cristo. Levantar a mão, vir aqui à frente é algo interessante. Talvez tenha acontecido uma transformação na sua vida. Mas o que vai mostrar isso é se você obedece ou não à doutrina de Cristo. Não é a sua doutrina, não é a minha doutrina, não é a doutrina da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, da Presbiteriana. É se você obedece à doutrina de Cristo. Paulo afirma enfaticamente que o evangelho que ele ensinava não tinha vindo de homem. Até porque se viesse dos homens, seria um evangelho agradável a eles. Mas Paulo está sendo perseguido justamente por pregar o evangelho de Cristo. E ele é perseguido inclusive pelos próprios Gálatas. Depois você lê o capítulo 4, 5. Ele está sendo perseguido porque procura agradar a Cristo e não a homens. Versículo 10. Veja depois Mateus 6 também. Essa carta, ela foi escrita com a intenção de combater os judaizantes. Porque eles estavam acrescentando a obra de Cristo à obra humana. Eles estavam colocando doutrinas de homens, dizendo que para ser salvo precisava fazer isso, aquilo, outro. E é exatamente isso que Paulo está combatendo. Era um falso evangelho
E esse falso evangelho que estava sendo apresentado às igrejas da Galácia estava mostrando um Jesus diferente. Estava apresentando um Jesus milagreiro. Você já viu Jesus milagreiro sendo apresentado em algumas igrejas? Um Jesus milagreiro. Sexta-feira forte. Quinta-feira potente. Quarta-feira não sei das quantas. Venha e receba o seu milagre. Depois não importa como você vai viver. Venha e receba o seu milagre. O milagreiro está aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, para você entender. Jesus não veio para operar milagres, no intuito de fazer espetáculo. Ele veio para salvar o perdido. Aleluia! Ele veio para morrer por nossos pecados e morte de cruz. Ele veio para morrer, para nos dar vida eterna. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, mostra Jesus e alguns dos seus discípulos no conhecido Monte da Transfiguração. Você conhece esse texto? E Jesus está lá com alguns de seus discípulos e Moisés e Elias aparecem para uma resenha. Pedro então fica empolgado com a sessão de milagres, com a manifestação de poder. E ele fala: Jesus, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Falei sobre isso na última palavra, última pregação minha. E o fato é que Jesus repreende, conversa com eles, explica a missão deles, enfim. E quando Jesus sai daquele lugar, ele se depara com um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, no meio dele tinha alguém desesperado, pedindo para que Jesus expulsasse os demônios de uma pessoa. Jesus expulsa esses demônios, e lá no verso 22 e 23, olha o que Jesus diz. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, pelo fato de outro evangelho estar sendo pregado. Quando você fala da obra redentora de Cristo, não causa tanto impacto quando você fala de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ontem eu estava conversando com o Ministério de Louvor do nosso discipulado. Eu falei bem assim: faz um teste, fala assim no meio da igreja, fala bem assim: Jesus está aqui, irmãos. Aí vai ter uns três que vão falar assim: amém, glória a Deus. Aí você fala bem assim: estou vendo anjos aqui. Rapaz, dá até pirueta. Aí eu falei pro louvor: ainda mais se você entrar cantando naquela, tem anjos voando nesse lugar. Rapaz, o povo fica doido. Porque eles se alegram muito mais com a operação de sinais, prodígios e maravilhas do que com a pessoa de Cristo. Jesus acabara de operar um milagre ali, libertar uma pessoa. Só que ele estava falando: eu estou aqui para fazer uma obra maior, porque expulsar esse demônio aqui é temporário. Eu preciso ir para a cruz, para morrer, para dar vida eterna para vocês. O texto diz assim, eu acabei de ler: e eles se entristeceram. O culto fica entristecido se você fala da cruz. Agora, se pintar aqui um monte de cadeirante andando, nego de muleta jogando muleta pro alto, irmão, lota esse pátio aqui. Eu não estou dizendo que Jesus não pode fazer isso e que ele não queira fazer isso. Eu estou dizendo que o verdadeiro evangelho ensina o que verdadeiramente Cristo quer fazer conosco. Porque ele pode levantar, o que adianta o cadeirante levantar e ir para o inferno? Qual obra é maior? Levanta e anda, ou estão perdoados os seus pecados?
Tem muita gente preocupado com o pão nosso. Mas não quer o Senhor. E é uma mensagem antipática. Falar que é mais importante a face do que as mãos do Senhor. Mas esse evangelho que está sendo pregado aí é um evangelho que mercadeja, ele negocia, ele vende a preço vil a obra de Cristo, banaliza a cruz. Depois de estar no Monte da Transfiguração, Jesus liberta o endemoniado, e ele alerta sobre sua missão. Lembra de Moisés, irmãos? O que aconteceu com Moisés? 40 anos pastoreando no deserto. Numa jornada dessa, ele se depara com uma sarça que ardia. Imagina, no meio do deserto, uma moita queimando, mas não se consumia. Então ele se aproxima e ele ouve, tira a sandália dos seus pés. E ali ele recebe uma missão. Irmão, como você ficaria se você estivesse andando na rua e visse uma sarça ardendo, queimando, sem consumir? Como você ia ficar? Eu ia ficar extasiado. Rapaz, que é isso? A questão é essa, ele operou se manifestou de forma grandiosa ali, para chamar a atenção daquele homem, daquele servo. Agora imagina se Moisés, tão apaixonado pela manifestação, pelos sinais, prodígios e maravilhas, Moisés ficasse ao redor da sarça, montasse um acampamento e de repente cercasse ali assim, e colocava um porteiro para trabalhar para ele, falasse, vamos cobrar ingresso para o pessoal que quiser entrar e ver a sarça ardendo, e vamos falar que o Senhor está aqui. Vamos cobrar um pedágio para o pessoal passar por aqui, e vamos ficar por aqui. Meu irmão, Deus se manifestou ali para chamar a atenção daquele homem. Mas Moisés não ficou ao redor da sarça. Moisés precisou voltar para o Egito, porque o propósito da sarça arder não era que Moisés ficasse maravilhado no deserto. Era para que Moisés voltasse ao Egito e libertasse o povo de Deus. Meu Deus, aleluia! O propósito está além. O verdadeiro evangelho mostra que sinais, prodígios e maravilhas são lindos, irmãos. E nós nos regozijamos quando eles acontecem, mas a essência do evangelho é a cruz de Cristo. A pergunta é, nós vamos ficar dançando ao redor da sarça, ou nós vamos para o Egito libertar os cativos? Você está vindo aqui todo domingo, irmão, para dançar ao redor da sarça? Jesus quer que você vá para o Egito trazer os seus filhos de volta. O outro evangelho apresenta Jesus como exorcista. Não é essa a essência da sua obra, exorcizar. Porque o que expulsa, o que liberta é a cruz. Tem muitos líderes, eu não posso nem chamar de outro nome, vou falar de que é líder, que usa os endemoniados como espetáculo. Você já deve ter visto isso em algum lugar. E entrevista capeta, e conversa com o capeta, pergunta de onde que veio, para onde que vai. Falta pedir o WhatsApp do demônio. Você tem Insta? Qual que é seu arroba, capeta? Arroba Jucaveiro. Vou te seguir, tá? Eu vou postar, você curte lá também, tá? Só falta isso. Mas isso é interessante, porque ele vai lá, sai em nome de Jesus. Mas ele não ensina que o que liberta é a cruz, que o que liberta é a verdade, que o que liberta é o sangue.
Ele não fala, sabe por quê? Porque aquela pessoa precisa voltar na outra sexta-feira forte. Quem está me entendendo? Então prega outro evangelho. Fala que o que liberta é a água que ele ungiu no monte. Ele fala que é o sal grosso que ele consagrou não sei na onde. Aí ele fala que se comprar vassourinha, não sei das quantas, é essa vassourinha que vai libertar a casa dele, vai limpar a casa dele lá. Não são poucos aqueles que falam que é o lenço dele que vai libertar. É forte. É forte, Brasil. E a audiência está onde? Lá em cima. Por que que esse camarada, ele não fala bem assim? O que liberta é a cruz de Cristo. É você se render a Cristo. É você conhecer a verdade, porque é a verdade que te liberta. Não é expulsação de demônio que liberta, é conhecer as Escrituras que libertam. É o sangue de Cristo. Jesus, Senhor e Salvador. Sabe quantas vezes a palavra Salvador aparece, meu irmão? Na Bíblia? 22 vezes. Salvador, 22 vezes. Sabe quantas vezes aparece Senhor? 652 vezes. Salvador, 22. Senhor, 652 vezes. A ênfase é crer no Senhor para depois ser salvo. Tem muita gente querendo o Salvador, mas não quer que Ele seja o Senhor. E olha, meu irmão, vive uma vida acreditando que é salvo. Se você apartar o Salvador do Senhor, o lugar é o inferno. Não tem como Ele ser o seu Salvador, se antes Ele não for o seu Senhor. Lemos 2 João, verso 9, não lemos? Só obedece às doutrinas de Cristo quem tem Cristo como Senhor. Ah, mas eu levantei minha mão naquele culto. Você só é salvo se você entregar a sua vida para o seu Senhor e Salvador. Não tem como você dizer que é salvo se você vira as costas e vive a sua vida e não a vida que Ele tem para você. Eu não estou dizendo que depende da sua obra para você ser salvo. Eu estou dizendo que a sua fé está equivocada, porque a salvação é pela fé. Só que a fé que salva é a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está aqui? Não é possível Ele ser seu Salvador se Ele ainda não é dono da sua vida. Você já ouviu aquele termo crente carnal? Quem já ouviu aqui? Crente carnal. Irmão, eu acho que esse termo crente carnal é um nome bonitinho que nós usamos para chamarmos aqueles que estão na igreja, mas não se converteram. Aí o pessoal inventou um nome mais bonitinho, né? Fala assim, crente carnal. Mas na verdade é a pessoa que frequenta a igreja, mas não se converteu. Presta atenção, meu irmão, é impossível eu estar no centro da minha vida e ser salvo. O salvo só o é porque ele entregou tudo na mão do seu Senhor e Salvador, e falou: Senhor, o centro do meu coração é o Senhor que se assenta nele. O trono na minha vida, no meu coração, é do Senhor.
Um crente carnal é o frequentador de igreja que não se arrependeu, que não é salvo, que não se converteu. Então é ele que toma as decisões, é ele que faz suas escolhas, é ele que vive a sua vida, e ele fala assim: não tem nada a ver, isso aqui também não tem nada a ver, e esse outro também não tem nada a ver, mas é doutrina de Cristo, mas não tem nada a ver. Cristo, você está por fora. Dá um F5 aí, Jesus, porque o senhor está desatualizado. Porque quem manda na minha vida sou eu. Mas quando apertar, eu te procuro, porque eu preciso do Salvador. Então eu peço oração para os crentes. Então eu faço a campanha da prosperidade. Então eu busco os recursos na prateleira do mercado de Jeová. Quem vai toda hora no mercado aqui, irmão? Por que você vai no mercado? Você vai no mercado porque você está precisando de alguma coisa. Você vai lá, pega e vai embora. Alguém dorme dentro do mercado aqui? Sua cama está lá no mercado? Mercado, irmão, é um lugar que você vai lá quando você precisa de alguma coisa. Essa igreja aqui não é mercado. Jesus não é um produto. Jesus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, Ele quer se relacionar com você. Ou você é governado por Ele, ou Ele não é o seu Senhor. Então eu trago um alerta aqui para você, meu irmão. Cuidado. Cuidado com o assentimento mental. Cuidado com o assentimento mental. Não é sentimento, é assentimento mental. O que é assentimento mental, pastor? Assentimento mental é uma fé intelectual. É uma fé que é apenas aqui, ó. Você sabe que Jesus é Salvador, você sabe que Jesus morreu numa cruz, você sabe que Jesus, ele cura, mas é apenas assentimento mental, não é uma fé verdadeira. Então você pergunta para a pessoa, fala assim: você sabe que Jesus é Senhor e Salvador? Eu sei que Ele é Senhor e Salvador. Mas você crê? Aí é diferente. A pessoa, preste atenção, meu irmão, ela pode até crer na doutrina certa, ainda assim ir para o inferno. Ela pode até ser curada, pode até ser liberta, ser próspera, ela pode ter riqueza, ela pode ser baptista, sócio fundador, ainda assim, porque não é o seu tempo de igreja, não é porque você recebeu milagres. Vou abrir um parênteses aqui, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Prosperidade financeira não é sinônimo de aprovação por parte de Deus, tá? Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Não é o seu currículo. A não ser que nasça de novo. A não ser que se arrependa dos seus pecados. A não ser que pela graça que opera na vida dos que creem, você se torne nova criatura. Pelo contrário, não haverá esperança para você. Você pode estar abraçando outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Talvez um caminho mais fácil, um caminho sem cruz, um caminho sem arrependimento, um caminho sem conversão, um caminho sem santificação. Mas eu preciso dizer que só os puros de coração verão a Deus. Só os que se santificam. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. Isso quer dizer um novo viver. Eu não estou dizendo, meu irmão, de ter cacuetes, novos cacuetes.
Eu não estou falando de você ter um novo vocabulário. Agora você fala varão, varoa, eita glória, cacuete, né? Eita. Eu não estou falando disso, meu. Eu estou falando de você ter cacuete. Eu não estou falando de agora você está usando outra roupa. Não é disso que eu estou falando. A questão é se seu coração mudou. Ser nova criatura é ter um novo coração. Ser nova criatura não é aprender gestos novos, não é aprender rituais novos. Ser nova criatura significa ser transformado de dentro para fora. Na nossa reunião do pequeno grupo essa semana, eu falei com o pessoal, a gente estava conversando. E eu falei o que acontece normalmente nas igrejas. A pessoa chega à igreja, ao invés de ensinar as escrituras, Bíblia, ensina costumes. Agora você se converteu, então agora você tem que usar roupa tal, você tem que carregar a Bíblia desse jeito, agora você tem que fazer assim também. Quando você for falar, você fala glória a Deus, aleluia, irmão, varão, varoa. Nós ensinamos costumes, nós ensinamos hábitos novos. Meu irmão, a transformação não é de fora para dentro. Aí a pessoa cai na hora do culto aqui, cai no poder, mas levanta o mesmo mau caráter de sempre, o mesmo agressor de mulher, o mesmo sem vergonha de sempre, porque a transformação foi apenas no gesto dele. Agora ele levanta a mão, agora ele canta umas músicas diferentes do que ele cantava. Então ensinamos gestos novos, cacuetes novos, enquanto nós devemos ensinar as escrituras, a Bíblia, para que a transformação aconteça de dentro para fora. Acontece uma transformação dentro, e porque aconteceu dentro, a roupa muda. Mas nós queremos mudar primeiro a roupa. E o caráter? Não importa, se você tiver com a roupa certa, está tudo certo. Mente mais do que revólver velho. Mas está tudo certo. Se der o dízimo, se levantar a mão na hora do culto, se falar em línguas, então, até sobe de posto na igreja, porque fala em línguas. Você já viu o demônio falando em língua? Demônio fala também. Não é o falar em línguas, é a transformação do caráter de dentro para fora. Isso acontece da noite para o dia? Não, meu irmão. São dores de parto. Aí fica difícil encher a igreja, irmão. Sabe por quê? Porque o cara vem empolgadão, querendo Jesus. Aí você começa a expor as escrituras. Aí ele começa a ver a ruína na sua vida e fala assim, sai fora. Não vou querer ficar aqui não. Que palavra dura, pastor. Podemos ter nesse momento igrejas lotadas de pessoas não convertidas. Já disse isso, que lotam hoje igrejas, mas amanhã lotarão o inferno, por causa de outro evangelho, que não é o verdadeiro. Os Gálatas estavam sendo alertados para não escolherem outro evangelho, porque o verdadeiro fala que Cristo morreu. Cristo morreu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 22. Estou olhando os pezinhos, está balançando, viu? Um 22.
Eu falei o quê? Eu falei isso mesmo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. Uns pediam milagres, outros pediam sabedoria, mas meu irmão, onde não há cruz, onde a morte de Jesus não é anunciada como única solução, não é o evangelho. Vem aqui comigo no evangelho de João, volta um pouquinho aí. João 3, verso 13. Ora, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. A cruz, ela é sublimemente simples. Não existe, irmão, declaração. Eu pelo menos não vejo assim uma declaração tão linda quanto essa. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Para pensar nessa frase. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mas a palavra da cruz, ela é loucura. Preste atenção, meu irmão, não existem muitas palavras da cruz, apenas uma palavra da cruz. Há apenas um evangelho, porque há apenas um Deus e uma só expiação. E seja anátema quem prega e quem se entrega a outro evangelho, senão esse. É a palavra de Deus e portanto permanece para sempre. Pregamos Cristo, que diz: olhai para mim e sede salvos. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Creia e viva a palavra da cruz, que tem o objetivo de desarraigar você deste mundo. Porque se você ama este mundo, você não é salvo. 1 João, vai lá, de novo lá no finalzinho lá, 1 João 2, conhece esse texto? 1 João 2,17, não, vamos ler a partir do 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Eu vou ler novamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é que permanece? Quem faz a vontade de Deus. Amém, Jesus.
Olha aqui para mim, por favor, irmão. Se você não tem prazer em Deus, se você não tem prazer em Deus, se você não tem prazer em sua palavra, se você não tem gosto pela oração, eu preciso fazer essa pergunta para você agora. Você é salvo? Porque o verdadeiro evangelho te arranca desse mundo. O verdadeiro evangelho te arranca deste mundo, te transforma e te infiltra neste mundo como luzeiro, como sal. Mas só depois que você é arrancado do mundo e transformado por esse evangelho. Ele te devolve ao mundo, agora não como parte do mundo, mas como um infiltrado. Quem está aqui? Então é necessário arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos e crede no evangelho. João disse sobre frutos de arrependimento. Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados, porque sem isso não há salvação. Irmão, presta atenção, não entra no céu sem arrependimento. Eu vou repetir: ninguém entra no céu sem arrependimento. Mas para que haja arrependimento, primeiramente é necessário que haja convicção de pecado. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele foi alertado sobre isso. O texto que nós lemos há pouco no Evangelho de João, capítulo 3, faz referência àquela passagem do Antigo Testamento, quando Moisés levantou uma serpente de bronze, porque as pessoas que tinham sido ofendidas pelas serpentes, quando olhasse para a serpente de bronze que foi levantada, elas eram curadas. Olha aqui para mim, meu irmão, você precisa entender isso. É necessário convicção. Só se você sabe que foi picado pela serpente, é que você vai olhar e receber cura. Você precisa saber, preste atenção, que Deus odeia o pecado. Você precisa saber que os sãos não precisam de médicos. Então talvez seja a hora de você descer desse pedestal de orgulho e se entregar ao Senhor Jesus e desejar ser transformado pelo verdadeiro evangelho. Aleluia. Porque só quem busca refúgio pode encontrar. Obedecer a Cristo, entregar a sua vida ao Senhor, exige de você uma mudança radical. Nós estamos falando de nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, de ser nova criatura, de viver tudo novo, de ter o seu interior transformado, para que o seu exterior depois seja transformado também. A palavra da cruz não são muitas palavras, é uma palavra, é o evangelho verdadeiro. Amém. E quem crê em outra palavra, seja separado para a destruição, seja anátema. Não existe outro evangelho. E o evangelho de Jesus é o evangelho do diariamente tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não há outra opção. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu quero orar pela igreja. Não se movimente, irmão, a não ser que seja extremamente necessário. Eu não terminei de pregar. Quando o pastor pede para ficar em pé, não é a senha para você sair. Isso a gente tem que corrigir aqui, tá, irmão? Tem muita gente que fala: pastor, fica em pé, ele vai pro banheiro. Calma aí, irmão, segura aí. Ainda vai de dupla, de trio. Agora, se não for,
Tem como, aí você vai. Mas se der, segura aí. Amém? Glória a Deus. Amém. Você vê que tem pouco glória a Deus nessas mensagens, né? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, O povo não fica tão aleluiado assim. Ninguém roda no mão. Mas é a palavra que traz vida. Aleluia. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz que quem é injusto, seja injusto ainda. Que quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o texto ainda diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, Oh, glória. para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Mentiroso vai para o inferno. Mentiroso vai para o inferno. O texto continua dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quando eu li esse texto, eu estava terminando esse esboço, e eu estava lendo esse texto, e o Senhor falou bem assim: isso deve ser pregado hoje, porque eu envio o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. É essa mensagem que tem que ser pregada nos dias de hoje, porque eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu preciso dizer para você, meu irmão, meu amigo que está aqui essa noite: não há esperança, a não ser que você se volte para Jesus. O padrão do Evangelho da Graça não é de nunca mais pecar, mas o padrão é ser parecido com Jesus. E nessa igreja, a começar em mim, tem um punhado de gente querendo ser um pouquinho mais parecido com Jesus amanhã do que fomos hoje, e depois de amanhã mais do que seremos amanhã. O Evangelho de Mateus diz, o Senhor disse: vinde a mim. Mas Ele diz também: aprendei de mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Ele diz: aprendei de mim. Você tem que vir, mas você tem que permanecer nele até a sua volta. Mas você tem que vir e querer aprender dele, para ter a sua vida transformada. Porque a transformação genuína, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Preste atenção no que eu vou dizer agora, meu irmão. A cruz de Cristo resolve a sua eternidade, mas nós ainda estamos no tempo e espaço. Então existem coisas que nós precisamos nos posicionar diferente. O verdadeiro evangelho é esse. Não há outro evangelho. Quem prega ou quem abraça esse outro evangelho
separado para a destruição. Seja anátema. Eu tenho certeza que você não quer isso.